Oi, Zeca. Sobre o trabalho, sobre o bullying. Vou responder aqui algumas perguntas. Uma das perguntas é perguntando se no colégio eu já sofri algum tipo de bullying. Não, eu nunca sofri. Não era obrigado a responder, mas eu preferi responder. Nunca sofri bullying na escola. A segunda pergunta no filme A Classe, sobre o rapaz que sofre bullying, ele não comentava com a família, ele preferia não falar, achando que poderia resolver sozinho o problema. E não é bem assim. Ele sozinho só foi se maltratando psicologicamente cada vez mais, sem ajuda, sem falar para os pais, sem falar para amigos, até porque ele não tinha. E não é bem assim. Tem que ser falado, tem que ser ajudado, os pais têm que saber sobre o que está acontecendo para que possa ajudar os filhos e os outros pais para poder educar os filhos sobre como como se colocar no lugar de uma outra pessoa, como respeitar as diferenças, mesmo que não aceite, mas que respeitem. Era para ser falado. A terceira pergunta é como ajudar uma pessoa que sofre bullying. Pode ser na escola ou em qualquer outra instituição de ensino. Na minha opinião e pelas pesquisas que eu fiz, a gente tem que primeiro tentar ajudar a pessoa com conversas, tentando estimular ela a falar, se abrir, se associar tentando resolver o problema com ele mesmo e estimular conversas com ele, né? E procurar instituição em que a criança ou o adolescente esteja sofrendo bullying e que ser passado o problema para poder resolver da melhor forma possível, antes que aconteça o pior. A quarta pergunta, como defender as pessoas que praticam bullying? Na verdade, as pessoas que praticam bullying também, em si, elas fazem isso talvez de uma forma inconsequente, sem pensar, sem se colocar no lugar da outra pessoa, sem pensar no que a outra pessoa vai passar. De uma certa forma também, a falta de educação em casa. Existem realmente pessoas, famílias que acham que o que a pessoa faz está correto, é a forma correta, até mesmo porque são o que eles passam para a criança ou para o adolescente, a forma de viver, a forma de proteger, a forma de pensar que tudo que o adolescente ou a criança faça está correto, de não educar corretamente o adolescente ou a criança em pensar no outro, em se colocar no lugar do outro. A quinta pergunta sobre a letra da música que a criança canta, que sofreu bullying também, ele relata, na letra eles falam, eles costumavam rir de mim e zombar de mim. O que ele tinha era contagioso e que não podia ficar perto dele. Então ele caracterizava os agressores dele como valentões. A sexta pergunta sobre o filme A Classe. A gente vê no filme o rapaz falar para a namorada que ele não aceita ser pau-mandado do líder da classe. Então essa é a resposta dele, porque ele está protegendo o amigo, o Joseph. E sobre as falas do presidente, não tem muito o que falar. Eu acho que a política ela é voltada praticamente totalmente para os próprios interesses do político. Para o povo é muito pouco o que eles veem. O povo é praticamente mais usado do que mesmo o que eles fazem é direcionado diretamente para o povo. Isso é pelo próprio interesse de cada um partido, de cada um político. E assim, tanto o presidente como os outros políticos que estão lá também são quase que a mesma coisa. A sétima questão sobre o limite do bullying. Na verdade, o bullying não era nem para existir.
Não é para existir um limite do bullying. O bullying, ele é simplesmente um desrespeito, um assédio, uma invasão de privacidade, uma invasão psicológica, uma invasão moral. Então, o bullying, ele não se caracteriza por ter um limite, ele não tem um limite. Na verdade, era para ser trabalhado para que não exista o bullying, para que não exista uma limitação para o bullying, que o bullying cesse a partir do começo. A oitava pergunta é sobre a inveja. No filme A Classe e no cyberbullying, eu vi um pouco de inveja na parte de ambos os amigos. Vi na moça que ela postou o vídeo da amiga, criou um fake para poder detonar a amiga no colégio por inveja e um pouco de ciúmes também. E sobre o texto do Karnal, o que mais me tocou foi ele falando para a namorada, que é sobre o que ele podia fazer, ele não ia ficar parado ao ver ele apanhando, que para ele se tornou uma questão de honra. E também fez uma pergunta para ela, perguntando se ele tinha culpa de sofrer pelo bullying, se o Joseph tinha culpa de ele mesmo sofrer pelo bullying, ocasionar o bullying. E sobre a minha inveja branca que eu tenho hoje, quem é assintomático. Quem é assintomático, eu tô morrendo de inveja. Depois de ter assistido esse vídeo, o que eu posso. O paralelo dos três filmes que eu assisti, que parece muito com esse vídeo, é o filme A Classe. Acontece que o rapaz sempre ia à biblioteca para poder estudar e marcar encontros com as meninas, um pouco mesmo solitário, enquanto o outro ia para poder já planejar um massacre na escola que ele estudava. Então, assim, ele já vinha sofrendo bullying no colégio e os outros alunos nunca prestaram atenção a isso, nunca deram muito importância para o que ele vinha sofrendo, até que chegou ao extremo dele cometer um massacre. E no filme A Classe, o rapaz que viu o sofrimento do Joseph sofrendo bullying, ele tentou ajudar o Karnal, mas acontece que ele ajudar da forma dele, do jeito dele, só que acabou que ele se tornou mais uma vítima do bullying, até chegar ao extremo de cometer também o massacre na escola. Essa décima questão sobre o vídeo da menina que está num ponto de ônibus à espera com as outras amigas sofrendo bullying. As pessoas que viram agiram de uma forma correta, tentaram cortar desde o início, chamando a atenção, dando algum direcionamento para aquelas outras jovens para que não acontecesse mais. A 11ª questão, falar sobre alguns casos de bullying que ocorreu aqui no Brasil. Vou falar aqui do caso de Matheus David, de 15 anos, em 2010. Ele foi morto por um colega de classe, ele tinha 14 anos, o colega, em Porto Alegre, após ser vítima de bullying. Por diversas vezes, ele sofreu bullying, sofreu ataques na escola e ele revidou. Aí brigou com 2 colegas na sala de aula e o outro para poder se vingar os colegas que tinham apanhado dele. Ele foi e matou ele. A causa do bullying que ele sofria era porque ele era muito grande e estava acima do peso. Outro caso de bullying foi com a Rebeca. Ela se suicidou após ter tido um vídeo íntimo vazado na internet, onde ela estava com outra jovem e um menino. Ela anunciou seu suicídio nas redes sociais e pediu desculpa à mãe por não ser a filha perfeita. Júlia foi encontrada morta no próprio quarto, na Paraíba, Piauí. E outro caso foi um aluno do 9º ano do Colégio Neuza Rocha, em Belo Horizonte. Foi espancado por seis alunos com soco inglês por ter se recusado a participar de
Ele foi convidado a participar para espancar um outro aluno no colégio e ele se recusou a participar. Ele não queria espancar o aluno, então os 6 se reuniram e pegaram ele e espancaram. Esse foi no ano de 2010. 12ª questão sobre os filmes, como terminou cada um personagem deles. No filme Cyberbullying, a garota sofreu bullying, tentou se suicidar, mas com o apoio da mãe e um apoio de um grupo de autoajuda psicológica, ela conseguiu se restabelecer e estava conseguindo se situar psicologicamente. Já no filme A Classe, terminou de uma forma trágica. Os 2 garotos chegaram ao limite do psicológico dele, o limite da humilhação para eles, então chegou no fim trágico, eles não conseguiram superar até cometer o suicídio e matar vários amigos, alunos, né? Amigos. E no filme Prodígio, a criança sempre teve o apoio dos pais, da família, da irmã, e não tinha amigos, mas ele enfrentou e com isso ele conseguiu se ajudar, mesmo sofrendo bullying na escola, como ele sofreu, passando por situações que também deixavam ele triste, não querendo mais passar por aquela situação de bullying. Ele enfrentou e conseguiu, com o apoio da família, ele conseguiu seguir em frente. Sobre a vibração em uma luta livre e ver uma pessoa sofrendo bullying, apanhando, a vibração é a mesma, os sorrisos, na minha concepção, no meu modo de ver, pelo vídeo também que eu vi, os sorrisos são os mesmos, a vibração do agressor são as mesmas, é como se estivesse vibrando com a maldade e vibrando com o que o outro não está sofrendo. A diferença entre o bullying e o assédio moral é que o bullying ele é um comportamento agressivo e o assédio moral é intencional. Ele é uma conduta abusiva para com a outra pessoa.